Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, nessa noite, nós vamos fazer um conteúdo aí bem interessante com o Thiago Queiroz, que é proprietário do escritório Queiroz Advogados Associados na cidade de Toledo, no Paraná. Então, vamos estar juntos aí para falar um pouco mais sobre segurança patrimonial, como você empresário pode garantir que o seu patrimônio esteja bem defendido, vamos dizer assim, além de que a gente pode, o Thiago vai trazer algumas ideias de como é que você pode fazer para reduzir a carga tributária, que teve essas mudanças aí no cenário tributário atualmente no Brasil, que podem trazer bons benefícios aí se você dominar esse assunto. E eu vou juntar um pouquinho tudo e te mostrar depois como é que você pode aplicar isso com o marketing e vai ser de grande valia para você que está assistindo ao vivo agora ou que vai estar assistindo a gravação, seja no YouTube ou aqui no Instagram direto. Então já vou convidar o Thiago para entrar. Rodrigo, seja bem-vindo, meu amigo. E que o Rodrigo tá aí. Deixa eu só colocar aqui. Tem que mexer um pouquinho. Aí o Thiago entrar. Aceitando aí, Thiago. Pessoal, Opa, boa noite. boa noite, Thiago. Seja bem-vindo aí. Vamos conversar um pouquinho Obrigado. sobre a segurança patrimonial aí. Nada mais que um expert no assunto para trazer essa informação aí para a gente, beber da fonte direto, né? E a gente poder ajudar aí alguns empresários e se surgir alguma dúvida aí com o pessoal também durante a nossa live aqui. Sejam bem-vindos, pode trazer as dúvidas. Eu não vou conseguir ver direitinho, não sei se vai aparecer para ti, Thiago, que eu tô com o meu enjambrado aqui, o meu suporte enjambrado embaixo aqui, eu não consigo ver. Mas eu dou uma olhada aqui, dou uma espichada depois se surgir alguma mensagem ali. Então o Claro. pessoal pode mandar. Então, pessoal, sejam bem-vindos. O pessoal que está entrando aí, o Marcelo, acho que o André, também sejam bem-vindos aí. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre segurança patrimonial aí, principalmente para quem está trabalhando com negócios aí, empresários, né? O que pode fazer para se defender. Tiago, te apresenta aí um pouquinho melhor, tu se apresentar do que eu ficar te fazendo aqui muitas delongas, né? Então já apresentei um pouquinho aqui, mas nada melhor que tu mesmo te apresentar aí. Beleza. Obrigado pela iniciativa aí e queria me apresentar. Eu me chamo Thiago. Eu trabalho especificamente com o intuito, né, de gerar uma prosperidade para as famílias. Então, trazendo uma segurança patrimonial, resolvendo as operações de endividamento. A gente tem uma plataforma também que oferece seguros para as pessoas. E tudo isso, né, com o intuito de gerar uma prosperidade de fato para a família, para as pessoas, para o ecossistema como um todo. Então, um dos artifícios, né, que a gente pode utilizar aí é a questão das administradoras patrimoniais, que é onde você pode cuidar do patrimônio das pessoas, organizar, ter um planejamento tributário, ter uma redução dos riscos, né, com relação às questões tributárias, às questões de passivos, tanto judiciais quanto até mesmo dos próprios impasses familiares. Então, é o tema que a gente vai até discutir um pouquinho hoje, né? E a gente está aí próximo, talvez, não temos uma certeza ainda, mas de uma reforma tributária que pode ser que aconteça. Uhum. E essa reforma tributária, ela não vem para reduzir a carga de impostos, mas talvez ela venha para simplificar e, para alguns, ela pode encarecer bastante. Então, é algo que a gente vai discutir aí, né, Léo? Muito bom, muito bom. Depois a gente vai falar também sobre umas perguntas que surgiram. Eu abri uma caixinha, acho que foi segunda-feira, e aí surgiram algumas perguntas ali, a gente já trocou uma ideia. Eu vou responder para o pessoal, quem não puder ver ao vivo, depois ver a gravação também, mas pode ser a dúvida de muitos aí em relação a justamente essa questão tributária e também a defesa do patrimônio aí também, né? Então, Tiago, o que tu separou aí que tu quer, que tu acredita que seja de extrema importância para passar para os empresários que saibam aí o que fazer principalmente nesse momento aí de turbulência, vamos dizer assim, né? Claro. Não sei se tu o que acho que muitas vezes está pegando agora também está entrando mais essa questão de dividendos aí, de tributação de dividendo, tem mais essa questão, acho que essa aí não foi em pauta ainda, né? Não, Mas é o que eles já estão de olho aí para querem morder de tudo quanto é jeito, né? claro. O que é importante a gente frisar, né, é a questão do tributo no Brasil, né? O Brasil já é um dos países com a maior carga tributária. E a gente tem aí mais de 4.600 normativos sobre tributos. Então,
Você pega aí uma indústria de medicamentos, ela tem uma carga tributária sobre cada tipo de medicamento. Falo isso porque eu já trabalhei numa indústria de medicamentos e sei como funciona hoje, desde o projeto piloto até a venda do produto na prateleira e o quanto isso também vai ter de impacto na carga tributária. Então, essa possível reforma tributária, que é importante para o Brasil passar por uma reforma tributária, desde que ela seja precisa, clara, mensurável e tudo mais, né? Seria importante. Porém, entretanto, né, e analisando isso bem a fundo, de uma forma muito clara, muito consciente, a gente consegue observar que não vai ter uma redução na nossa carga de tributos. Ela vai ter talvez uma simplificação, né? Vai sair ali, né, se aprovado, sempre enaltecendo isso, se aprovado, que ainda não tem uma aprovação, né? Falta o Senado ainda votar sobre isso. Mas a gente vai ter ali a retirada de alguns impostos federais, municipais e estaduais, né? Que é o IPI, o PIS, o COFINS, o ICS e o ICMS, para substituição lá do IBS e do CBS. Quando isso acontecer, a gente vai, com toda certeza, também ter algumas penalidades, né? O próprio setor de serviços, então quem empreende aí no setor de serviços, durante os próximos 8 anos após a aprovação, vai ser surpreendido com um crescimento gradativo da tributação. Já o setor industrial, em tese, terá um benefício. E o que isso reflete, né, para o empresário com relação a patrimônios? Então, assim, aquela pessoa que se organiza financeiramente e tem uma visão de investimentos em imóveis, de trazer, né, um circuito, um aproveitamento também de crescer sua carteira de investimento dentro de imóveis, também vai pagar mais alto com isso, porque existe uma previsão, né, que ela não está clara, ela também vai depender das posições futuras sobre as alíquotas do ITCMD. Que o ITCMD é o imposto que a gente paga sobre a transmissão do patrimônio, através da morte ou doação. Entendi. E essa previsão ela não está clara de quanto vai ficar essa alíquota, mas existe uma previsão, né, uma possibilidade de que seja gradativo. Então, hoje vamos pegar o estado do Paraná, que é onde eu moro aqui. No estado do Paraná, a nossa alíquota do ITCMD ela é de 4%. Se a gente pegar o Mato Grosso, é 8%. Então, a gente já tem uma diferenciação de alíquotas entre estados. E o que o fisco quer fazer com isso? Ele quer aumentar isso de forma gradativa. Então, o Léo aqui está deixando 5 milhões de patrimônio para a família. Então, você vai pagar um pouquinho mais, porque você também está deixando mais patrimônio para sua família. O Joãozinho vai deixar 20 milhões. Então, opa, você vai pagar um pouquinho a mais, vai ser gradativo. Entende-se que até uma alíquota de 20%. Mas isso também não está 100% claro, como a própria legislação, né? Ela está bem mirabolante. E isso, cara, é o intuito de penalizar aquela pessoa que está se organizando financeiramente, aquela pessoa que pensa no futuro a longo prazo. Poxa, eu quero crescer, eu quero empreender, eu quero gerar lucro, eu quero gerar resultados. E eu vou ser penalizado por estar criando resultado, né? A minha família, quando receber a transferência do meu patrimônio, vai ser penalizada por eu ser um cara com visão estratégica. Então, isso acaba complicando muito e gerando uma certa discussão. Poxa, porque eu que estou aqui me desempenhando, buscando crescer, buscando gerar resultado, vou ter que pagar mais, né? Então, isso geralmente tem uma discussão muito grande. E a administradora patrimonial, ela traz essas benéficas, por enquanto, sem nenhuma alteração nem nada, né? Não teve nenhum impacto com relação a esse projeto de reforma tributária. Claro, todo planejamento, por se chamar planejamento, precisa ser sentado, precisa ser discutido, verificar o que a pessoa tem, como que ela quer fazer essa transmissão e tudo mais. Mas é algo que tem que já começar essas conversas, né? Eu e o Léo, nós estávamos conversando um pouquinho antes, existem 2 cenários para a gente trazer uma segurança para o patrimônio, né? E o empresário ele precisa ter noção disso. A primeira se chama offshore. A offshore é para quem é líquido. Então, poxa, pensa aquele empresário que o investimento dele é em grana, ele tem disponibilidade financeira, ele não tem patrimônios, porém ele tem uma grande carteira de investimentos em dinheiro mesmo, fixo, que ele está lá na Bolsa de Valor, que ele está, enfim, fazendo em outras operações, outros negócios. Esse cara ele pode optar por um offshore. Hoje a gente tem vários países na Europa, aqui no Caribe, nos Estados Unidos mesmo, no Delaware, com paraísos fiscais. É totalmente ilegal. Não existe nenhum um escândalo sobre isso, né? Muito no passado se viveu sobre essas questões desses escândalos, das pessoas que pregavam para a gente ter uma carga tributária alta e mandavam o dinheiro para países com esse benefício fiscal, um paraíso fiscal.
Isso é totalmente possível para você que é empresário, para você que tem aí uma grana boa e quer ter uma segurança e até mesmo dolarizar seu patrimônio. Porque se a gente mensurar a nossa moeda, o real, comparado, por exemplo, com o dólar, com a libra, a gente vê que tem uma defasagem da nossa moeda, uma perca de valor sobre a nossa moeda. E você Sim. fazer isso é totalmente legal, totalmente seguro e totalmente possível. Mas para quem está pronto para isso? Bom, aquela pessoa que tem disponibilidade hoje de liquidez. Bom, eu não tenho, não é meu cenário, eu tenho patrimônio, eu tenho lote, eu tenho apartamento, eu tenho casa, eu tenho fazenda, eu tenho sítio, eu tenho bens. O que eu faço isso? Você pode construir a sua administradora patrimonial. Surgiu um nome muito bonito, né? Que vende, o Léo vai poder explicar depois isso na questão do marketing, né? Que é a holding. A holding é para quem vai abrir mercado de capital, a pessoa que está preparando empresas, já os negócios, para abrir para a Bolsa de Valores, quer empreender, então ele vai nomear holding, nomear conselheiros, ele vai ter uma administração um pouco mais completa dentro de negócio. Agora eu só tenho imóveis, eu tenho um lote, tenho um apartamento, tenho casa e tal. Eu posso formatar a minha administradora patrimonial. E quando você vai formatar essa administradora patrimonial, uma atenção muito grande sobre, cara, eu tenho alocação, eu não tenho locação, eu sou o próprio cara que investe na área, é a minha casa onde eu moro. Tudo para regrinhas tributárias, se eu vou recolher ou não vou recolher imposto, se eu vou conseguir uma isenção ou não vou conseguir uma isenção. Quem vai entrar comigo, né, que é muito importante, Léo, quem vai entrar comigo dentro dessa administradora patrimonial, eu vou fazer a doação das cotas, como que eu vou gerir isso? Então, é muito importante a gente ver aí alguns cenários de algumas empresas, de algumas pessoas que vou formatar minha holding lá e quando vê, abriu o CNPJ, jogou o patrimônio lá dentro e acha que isso é uma holding. E não tem um acordo de sócios, não tem uma previsibilidade de uma segurança, ou seja, saiu com aquela, tô com o meu patrimônio blindado. Tá No só ordenamento o jurídico, nome, né? Tá só o no nome. ordenamento, no ordenamento jurídico que a gente vive hoje, com as atualidades que a gente acompanha na mídia, né, fica difícil você trazer uma segurança jurídica para alguém. Então, você traz com toda certeza, fortalece um amparo para a pessoa não ter uma surpresinha, né, mas uma blindagem talvez seja uma maluquice falar. Então, são coisas que eu acho interessante a gente pincelar aqui e abordar de forma mais clara conforme as pessoas têm dúvidas e tudo mais, né, Léo? Claro, claro, muito bom. Até dar o alô pro João. O João tava aí mandou uma mensagem aí há pouco. O João trabalha conosco e o Thiago conhece, né? Então, valeu, João, para estar aí. Mas, Thiago, uma dúvida que vai surgir, que quem, por exemplo, já investe na Bolsa e o cara já tem a noção de que o dólar está baixo, mas está baixo hoje, porque se a gente for comparar, quem estudar um pouquinho, sabe que o dólar ali, ele desvaloriza muito menos que o real, que o dólar já desvaloriza bastante, né? Sem falar da questão do real, se a gente for pegar desde o início. Mas o que seria recomendado, por exemplo, o cara quer fazer uma offshore, então, né? Tá com liquidez e ele tem na bolsa hoje. O que é recomendado? Tirar da bolsa e fazer. Tu comentou comigo antes aqui, né? De fazer esse investimento lá fora e aí sim fazer uma aquisição dessas ações por meio dos Estados Unidos, no caso, né? É mais ou menos nessa linha? Isso, exatamente. A gente fala muito dos Estados Unidos justamente por ser hoje uma economia muito forte, né? Passou por várias crises, Sim. passou por diversos momentos de fragilidade, porém se mantém rígida, né? Se mantém muito sólida. A China também é um local muito bom, porém ela tem um regime muito mais fechado, né? Então a gente estaria aí mais próximos hoje da Europa, do próprio Caribe e da questão dos Estados Unidos. E aí tudo o que fizer sentido para a pessoa. Por exemplo, cara, eu tenho dinheiro, eu quero manter dinheiro. Então, beleza, a gente vai montar o offshore, fazer o envio dessa grana para você na sua própria operação, para dentro da sua própria empresa, dentro do regime onde você escolher, o país que você escolher, e você vai exigir a atividade que você está fazendo. Então, o cara tem aqui a aplicação, vamos dizer, dentro da carteira dele do Banco do Brasil. Ele vai dolarizar isso, vai mandar isso para fora, vai entrar com essa carteira dele dentro do Bank of America, né, que é o Banco dos Estados Unidos, e vai poder comprar ação do jeito que ele quiser. Ou ele vai querer entrar para o mercado de investimento imobiliário, que também está muito em alta, também tem crescido muito hoje dentro do próprio Estados Unidos. A questão da possibilidade de ter uma renda em dólar, né? Então, ter uma alocação em dólar também. Então, tudo isso vai do que faz sentido para a pessoa, né, Léo? A gente pode apresentar possibilidades, mas tem que ter aquele vamos dizer, o tum-tum, né? A vontade, a admiração,
o brilho do cara, né? O cara tem que estar, não, eu gosto daquilo ali, isso para mim faz sentido, eu vou investir nisso aqui. Para ficar seguro também, porque a grana é dele, né? Sim, sim, mas muito bom para saber, até porque tenho alguns conhecidos que já têm uma vontade. Até esse tempo eu dei uma olhada em questão de offshore, antes mesmo do início do ano, e é uma função o dólar está baixo hoje, baixou bastante, né? Chegou a 5,70, se não me engano, uns anos atrás, hoje está 4,70 e poucos. Então baixou R$ 1. Cara, mas é uma questão, se a gente for pegar na curva no longo prazo, é um absurdo, né? Porque 2010, 2010, eu me lembro que o dólar estava 2,40. Então, 2,40 para hoje é o dobro do preço, já teve maior. Então, a gente sabe que é uma moeda muito mais forte aí para quem tem o patrimônio líquido, é o que pode dar retorno. Mas, Thiago, trazendo essa questão da holding ali, né, que comentou também, o que seria mais para, vamos assim, ó, não blindar, que é essa linguagem que tem se utilizado muito no marketing, né? Quem ouve falar bastante de blindagem patrimonial, algo desse tipo aí. Nem o Thiago falou antes, não tem como fazer isso, até pela instabilidade jurídica que a gente sabe ver hoje. Então, casos aí que nem o Thiago falou antes, prende deputado, coisa que na Constituição não era para acontecer. Então, a gente tem vários burlamentos, vamos dizer assim, até da própria Constituição. Mas dentro do que uma holding pode pegar, assim, Thiago, a holding, eu vou fazer uma pergunta de leigo, né? Porque às vezes é mesmo uma pergunta de leigo e está um empresário também falando aqui. A holding, ela consegue fazer algo do tipo para o empresário pagar um imposto a menos, ou que tipo de imposto ele acaba conseguindo pagar menos constituindo uma holding? Léo, dando uma pinceladinha só no que você estava falando da offshore, para não perder o fio aqui, a offshore também é muito importante. Se a gente destacar aqui, né, um dos caras de negócio que fez offshore dentro de um período certo também, dolarizou patrimônio, foi o próprio Flávio Augusto, né? Então, quando ele fez a venda da Wise no Brasil, ele dolarizou o patrimônio, mandou esse dinheiro tudo para fora, para os Estados Unidos. Ele, na época ali, ele cita que o dólar estava entre 2,20 e 2,30. E hoje a gente tem o dólar praticamente aí R$ 5. Então ele dobrou o patrimônio só na moeda, né? Claro que ele comprou o dólar mais barato e hoje ele dobrou só na questão de dolarizar o patrimônio. Só por mudar a moeda. Então ele já conseguiu ter uma renda muito boa em coisa. Fora que ele se tornou forte, né? Hoje a moeda dólar, você vem, por exemplo, ele que viaja muito do Brasil para lá ou para cá, então a moeda dele é muito forte para aquisição, né? A diferença hoje do brasileiro fazer uma viagem para os Estados Unidos e comprar $1.000 e do americano vir com $1.000 para o Brasil, a gente já consegue ver a questão da força da moeda, né? Da teoria do 1 por 1, que alguns ainda sofrem para vivenciar ou para compreender. Uhum. Mas vindo para a tua pergunta sobre holding, a forma mais bacana é que assim, você traz uma segurança daquele cara, ao invés de ele pagar uma alíquota de ITCMD, que hoje no Paraná, vou sempre citar o Paraná porque é o local onde eu estou, de 4% ele cai para uma alíquota de ITBI, que é 2%. Então, o que sempre precisa verificar, né? A gente senta na mesa com muitos empresários, alguns até tentam operacionalizar pelo jeitinho, né? E o jeitinho sempre complica. Então, mas eu não vou declarar o aluguel desse imóvel aqui, que seria o fato gerador para ele pagar o ITBI para colocar o patrimônio dentro da administradora patrimonial, né? Da holding. O que vai ter essa mudança, essa lógica é sobre isso. O efeito de transferência, tanto por doação ou por inventário, é o ITCMD, o imposto que tem que ser pago, 4% sobre o valor do bem. Por exemplo, aqui no Paraná, a gente tem para produtores rurais a tabela DERAL, que ela precifica já a terra. Então, não é mais aquele valor da declaração do imposto de renda, é o DERAL. 2023 saiu já a tabela DERAL, ela teve uma valorização média de 10% sobre o valor das terras do Paraná. Então, aquele cara que antes ia pagar um valor sobre o ITCMD, hoje, se for fazer 2023, já tem 10% de atualização desse valor de ITCMD, de imposto a ser pago. Uhum. Quando ele vai fazer a transferência disso, né, do CPF para a administradora patrimonial, ele tem a possibilidade de recolher o ITBI. Então, o numerário cai para 2%. E aí a gente vai fazer a discussão, né, sobre o valor de declaração. Tudo isso vai refletir o que ele gera. Então, não, eu tenho locação do meu imóvel. Cara, quando esse imóvel então for incorporado para a administradora patrimonial, nós vamos ter que fazer o recolhimento desse TBI, que é a alíquota é 2%, sobre o valor da tua declaração do imposto de renda.
E por que fazer isso? Até mesmo por uma classificação tributária. Como que eu vou classificar isso dentro da parte tributária pro meu cliente, né? Para ele depois, lá na frente, caso tenha uma comercialização, uma venda ou não desse patrimônio, ele declarar esse ganho de capital e ter uma margem menor do que ele talvez tendo essa isenção. E agora também é aquela ciência, né, cara? Não vou comercializar, os meus imóveis são para mim e vão ficar para mim pro resto da vida, ou pelo menos da minha vida. Então eu não quero, eu não tenho locação, eu não tenho arrendamento e eu vou incorporar para mim pedindo a isenção. Também é uma possibilidade muito boa, consegue-se fazer tudo isso, consegue-se fazer essa organização e tudo mais, mas sempre destacando cada caso, com uma conversa, qual é o interesse da família, como é a questão do relacionamento entre a família, se os filhos já têm seus maridos, seus cônjuges, né? Como que eles querem fazer a tradição disso, comunicar ou não, qual é a potência de decisão desses filhos também dentro dessa administradora patrimoniais. Eles já vão entrar como sócios, a gente vai fazer uma doação das cotas para esses filhos. Então, tudo isso é algo muito personalizado. A gente, quando conversa, né, e vai para as mesas com os empresários, quando a gente vai para o atendimento dentro das holdings, a gente fala, não é um produto de prateleira, não é o pacote de feijão, não é o pacote de açúcar, de macarrão, não é algo que está lá pronto e vamos colocar no seu caso para gerar. É algo personalizado. O que você quer, quais são os interesses, quais são as possibilidades. A gente senta para ouvir as dores, né, as necessidades. Geralmente eles vêm com essa questão. Eu quero fugir do imposto que é altíssimo, então a possibilidade nessa reforma tributária de ficar ainda pior e mais alto. Então tá, então, e quais são as suas potências? O que a gente pode fazer para surtir um efeito aqui positivo, legal, e que realmente vai ter efeito para vocês, né? Não vai ser só uma fumaça, né, que é criada na cabeça da pessoa para vender algo que não vai ser aplicável. Claro, porque começa a entrar muito, e aí a gente para quem não sabe, o Thiago é nosso cliente, né? E muito da Hold a gente entra muito, vem muito curioso, né? Porque o nível de consciência ainda é muito baixo, né? É um nome bonito, começou a ser divulgado aí há um tempo atrás, e o nível de consciência das pessoas ainda é muito baixo. Então, ter essa consciência de que é personalizado, tem que saber, não é um negócio, que nem tu falou, de prateleira, que tu vai pegar prontinho lá e vai aplicar na tua necessidade, vamos dizer assim. Tem que ter essa ideia, então tem que ter um auxílio de um escritório especializado para que consiga fazer isso da melhor maneira e nos pontos que realmente vai dar retorno, né? Porque muitas vezes daqui a pouco o cara faz um serviço desse tipo e não vai ter um retorno que é necessário. E, Tiago, até vou puxar de uma outra questão que é muito, muito importante, não estava nem no nosso escopo aqui de falar, mas é também trazer uma segurança patrimonial aí para o empresário, né? Que é a questão tributária mesmo, que a gente tem, até o tempo atrás que eu tinha contato, sabendo um pouco mais, a gente tinha talvez mudança de 10 a 30 mudanças tributárias contábeis no Brasil por dia, né? Que é uma função do cara pagar mais imposto. Na empresa ficar pagando mais imposto, diferença de SMS, de ST, tem toda aquela treta ali. E o que tu vê? Eu sei que vocês fazem também esse serviço, né? O que tu vê que é a principal dificuldade? Porque essa é uma treta muito grande do dono de negócio, principalmente quando trabalha muito produto, puxa de fora de outro estado que tem essa diferença, né, de ICMS. O que tu vê de principal que acontece isso? Que o contador ele não consegue ficar todo dia olhando essas mudanças que tem. É humanamente impossível, né? Os caras dão acordo de, como é que a gente fala no sul, acorda de ovo virado, resolve mudar o negócio lá e todo mundo que se vire depois. O que tu vê que é a principal dificuldade assim de conseguir pegar isso no detalhe, até para quando vocês fazem uma análise desse tipo, para ver se a empresa tem imposto para receber ou não, né? Que foi pago. Porque normalmente, né, é justamente por causa disso que a gente falou, né? Você imagina, então, num ordenamento jurídico que nem ele consegue mensurar a quantidade de normativas que tem. Então, né, aí é 4.600 e alguma coisa, então passa 4.600. A gente vê aí setores que são tributados de forma muito diferente, né? Então, se a gente vê aí, por exemplo, o setor hoje que é muito tributado, que é o medicamento, a gente pega o setor da bebida, né, que também tem uma tributação, uma carga tributária muito alta. E você compreender o produto, compreender o que está acontecendo, como que está fazendo essa declaração contábil, que muitas vezes nem o contador sabe que está fazendo aquilo ali, e não é nem por mal, é porque realmente
tumultua muito, tem muita decisão, né? Eu Sim. trabalhei por um tempo em duas empresas que assinavam aquele informativo IOB. Uhum. Uma delas ainda era na época do livrinho e a outra era por e-mail que você recebia todo dia as decisões, as mudanças, as alterações, a alíquota, numerário e tal. Cara, é uma confusão que nem você consegue mensurar. Período de tempo tributou sobre tal alíquota, depois houve uma mudança disso aqui, houve uma decisão com uma possibilidade de recuperação desse crédito. E aí o cara, o empresário, nem sabe o porquê, mas ele está pagando aquele imposto. E acaba sendo conformado sobre isso, né? Então, o que é um ponto? Hoje, a consultoria, né, a parte onde você vai para analisar essa parte contábil, ela é muito importante porque ela é como se fosse aquela pessoa que chega na sua casa e fala, cara, vou te dar uma ideia aqui de sugestão para melhorar o teu tapete. E não tá nem aí se você vai gostar ou não vai gostar do que ele tá te falando. Mas ele vai te falar igual, pô, teu tapete aqui tá errado, você podia colocar ele mais para lá, mais para cá. É diferente daquela pessoa que vive dentro do negócio. Então, eu tô dentro das minhas operações, dentro do meu negócio. Mas eu gosto muito quando vem algum conselheiro, quando vem alguém que tem uma visão, que empreende já, e eu sei do resultado dessa pessoa, e as pessoas apontam para mim e falam assim, cara, você está perdendo tempo nisso aqui, você está focando nisso aqui, e você precisava direcionar isso aqui. Porque são visões estratégicas que vão me trazer um resultado muito mais grande, muito mais palpável. São custos operacionais que eu vou reter, que eu vou diminuir, e eu vou criar uma gordura maior de lucro, uma rentabilidade melhor dentro do meu ecossistema, dentro das minhas empresas. Então, quando o empresário ele tem essa noção, essa menção de que um investimento de uma consultoria, né, que vai chegar dentro da empresa, que vai fazer um pente fino e vai trazer para eles resultados, isso possivelmente vai alavancar a margem dele, vai conseguir talvez mudar, né, a questão do projeto, do planejamento tributário. Nós queremos ver como que vai ficar agora, se aprovada essa reforma tributária, porque o benefício é para a linha industrial. O Uhum. prejuízo é para o setor de serviço. Então, a gente aí que advoga, o pessoal que faz a parte de gerenciamento de mídia, internet, médico, tantos outros profissionais da prestação de serviço, vão ter aí um custo de até 25% a mais na questão dos impostos. Então, como que a gente vai organizar isso tudo, né? Essa questão vai ser gradativa. Então, vão ser praticamente 8 anos de alteração. E como que nós vamos vivenciar isso? Como que a gente vai discutir? Poxa, eu tenho uma empresa que tem um monte de crédito aqui de ICMS, como que eu vou transacionar isso aqui, organizar isso aqui, organizar minha contabilidade? Então, realmente um período polêmico e precisa ter um especialista, algo que sente, faça um pente fino, né? Faça uma auditoria muito clara dentro da ficha contábil, dentro da empresa, desse empresário, para levantar. Realmente tem crédito, aqui a gente está optando pela alíquota mais cara, às vezes é só realmente ele não compreender, né? Muitos empresários olham e falam, cara, eu estou aqui declarando, sou do Simples, mas se a tua alíquota ali, dependendo da operação que você está, já está pagando uns 13% dentro do Simples, talvez o presumido já fosse muito melhor para você nesse momento, nesse cenário. Tudo é uma questão de Sim. cálculo, sente e calcula. Só que tem muitas pessoas que vão para aquela lei da manada, né? Eu estou vendo que o cara abriu no meu segmento aqui, está no Simples, eu vou para o Simples também e não sabe o que está fazendo e nem Mas o porquê está fazendo. eu Mas já, está repetindo o cara do lado. eu já vi até no caso do simples, do cara falando, não, mas é simples, é justo só por causa do nome. O cara se mantinha dentro do lá, o outro é mais complicado e tal. Esse eu pago uma guia só e tal. Mas o que prefere, pagar uma guia só ou sobrar mais dinheiro Exato. durante o mês? Né? Então entra muito nessa parte. É interessante tu comentar isso aí, Thiago, que aí eu vou entrar um pouquinho mais na. Até me perguntaram, eu falei na semana passada que ia fazer a live com aquele nome, segurança patrimonial e como é que o marketing pode ajudar. E aí entra nessa linha. Porque muitas pessoas têm aquela falsa ideia de que marketing só é a parte de venda. E marketing não é. Marketing é a cabeça do negócio inteiro. Quando tu vai montar um negócio, onde tu vai montar esse negócio, a equipe que tu vai ter, qual é a capacitação dos funcionários que vão atender o cliente, tudo isso está envolvendo marketing. Porque o atendimento envolve marketing. Toda a parte quais as ferramentas que tu vai entregar para o cliente ou para o próprio funcionário fazer um bom trabalho. Envolve marketing. Então, tudo isso envolve, a cabeça do negócio é envolver, e aí sobrar dinheiro que tu pagaria mais no imposto, né? Uhum. Que tu poderia estar investindo em capacitação pessoal, em capacitação do negócio, melhorar a infraestrutura da empresa, se é alguma coisa que precisa físico, melhorar a capacitação dos funcionários para atender melhor, ou até mesmo, aí se for o caso, aumentar o investimento para angariar mais clientes, isso envolve tudo em marketing, né? Com Então, toda certeza. essa
parte de posicionamento, muitas vezes as pessoas não se tocam, né? O empresário não se toca. E infelizmente o que a gente, maioria a gente vê, e aí, Thiago, acho que tu, pelo contato com o empresário também deve ver, que o que acontece? O cara é empresário, ele pensa que marketing é só isso, e ele tem uns pingos de pensar que o marketing é, eu vou botar no meu negócio num ponto legal. Mas está trabalhando dessa forma, cara, está trabalhando apenas no operacional da empresa, não está trabalhando no estratégico dela. E o estratégico envolve tu pensar em marketing. Porque marketing não é venda, marketing quer dizer mercado. Então, se tu conhece a parte de mercado do teu negócio, tu consegue dominar isso e ter uma gestão holística, que se chama, né? Sistêmica. Entender que se sobrar um pouquinho mais lá de um palito de dente que não for gasto lá, sobra tanto a mais no ano, esse tanto a mais no ano eu posso investir em tal coisa que vai me gerar ROI, vai me gerar retorno. Só que se não se liga nisso, fica gastando mais coisas sem ter o retorno. E o imposto a gente sabe, né? O governo é o nosso sócio. O principal sócio, todo mundo tem, seja CPF, seja CNPJ, todo mundo tem o sócio do governo. Então a questão é, vai querer entregar a mais. Infelizmente a gente vive num país em que não tem retorno do imposto, né? Se a gente tivesse um certo retorno, às vezes a gente até poderia ficar mais feliz de pagar, né? Mas não temos retorno. Então, o retorno que a gente tem é muito contra, né? Então, a gente está com saldo sempre negativo quando a gente vai lá e paga a guia do imposto todo mês. Então, o que a gente puder fazer, porque entender nisso, que vai fomentar o nosso negócio, para proteger o patrimônio da nossa família, né? Dos parentes, e por consequência, se você conseguir aumentar investimento na sua empresa, quantos empregos vai conseguir gerar mais? Quantos mais você vai conseguir consumir de um fornecedor, que por consequência vai aumentar o emprego dele lá. Então é uma bola de neve que a gente não tem nem ideia. Se a gente ficar somente isolado, a gente não tem consciência de tudo que envolve uma pequena questão tributária, uma pequena questão tributária que pode ser 1% só no mês, dependendo de uma economia que pode gerar um retorno muito grande. Claro que aí tem que ser investido de uma maneira que gere um retorno, né? Claro. E muitas vezes a gente acaba não se ligando nisso. Eu tive a vivência, né, a possibilidade de estar em 2019, eu tive em Hong Kong. E eu vi como essa questão assim dos locais, né, que são tidos como paraísos fiscais, eles fluem de forma muito, muito próspera, sabe? Não existe essa questão não tem um recolhimento de imposto, então o local é pobre. Pelo contrário, há mais investimento, há um crescimento muito mais exponencial, né? As pessoas elas conseguem ver a infraestrutura daquilo realmente entregando o resultado, né? Tudo tem um ticket um pouquinho mais alto, com toda certeza, mas sim, você não vê uma mentalidade de escassez, você vê uma mentalidade exponencial, né? Tanto da pequena pessoa até o grande empresário, mega empresário. Então, as pessoas sempre estão se comprometendo ao maior resultado. Quando a gente fala dessa questão, né, de imposto, a gente talvez sinta uma questão de penalidade. Hoje, quando eu converso com os empresários, muitos deles se sentem, vamos dizer assim, usados, né? Poxa, por que o meu desafio aqui eu acordo todo dia, primeiro se você olhar ali, tem um depoimento do cara lá, o dono da Ricardo Elétrico, que falava que ele acordava ali com 1 bilhão para pagar todo mês. Todo mês ele tinha 1 bilhão, quando ele entrava ali no início de mês, ele tinha 1 bilhão de conta para pagar, de boleto para pagar, de aplicata para pagar. E aí você olha uma pessoa com esse compromisso, né, com esse desafio diário, desse posicionamento, o cara também é penalizado por esse desafio, por crescer. Então, acaba que o ecossistema, ele trabalha em benefício daquelas pessoas que talvez não tenham esse compromisso, esse papel, né? E isso tudo, cara, ele prejudica muito esse ânimo do cara. Então, poxa, por que eu tenho que pagar mais imposto? Como que eu me organizo disso? Na verdade, você paga mais imposto porque você não buscou um conhecimento muito claro, muito técnico sobre isso, né? A gente estava verificando até mesmo essa questão da própria reforma tributária, quem ela vai beneficiar? Ela vai beneficiar as pessoas que pagam menos imposto, né? O cara que está de olho hoje só na cesta básica, porque a cesta básica é a única que vai ter uma isenção muito grande. Uhum. Ela vai também dar uma tranquilidade para quem tem muita liquidez. Então, vamos pegar aqui casos, né, como a gente falou aí, pessoas que têm uma liquidez muito grande,
vai dolarizar patrimônio e isso está resolvido. Então, o cara não tem problema. Agora, as média renda, eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade, vão ter um desafio muito maior, porque estão com patrimônio imobilizado, são aqueles caras que têm uma remuneração meio que fixa ou vive ali de um lucro mediano, não tem um resultado tão grande, e isso vai complicar muito, vai pagar mais imposto, vai ter uma deficiência nas assistências e provavelmente, né, vai aumentar essa questão de insegurança com relação a patrimônio. Se você desenha esse cenário, se você observa esse cenário, cara, isso gera uma insegurança até mesmo com relação ao que as decisões, a gente vê uma economia, né, como a gente tem visto aí, uma economia um pouco mais retraída, claro, e tal, e tudo mais. Então, como que eu visualizo isso para me trazer mais renda, ou seja, eu vender mais, comunicar mais, como a gente mesmo conversou, né, por dentro do próprio marketing. Observando as objeções. Cara, beleza, se eu já sei que isso aqui é uma objeção para esse público, que normalmente é aquilo lá, o cara não sabe, ele não tem consciência, se você vem e se você não explicar de uma forma muito clara, ele vai criar aquilo como objeção, ele vai fugir daquilo, ele não acha que aquilo é um resultado. Então, uma hold, para o empresário, o que ela é? Ela é um benefício para ele pagar menos imposto de uma forma legal. Nada ilegal, nada imoral, nada que vai prejudicar ou gerar um passivo lá na frente para o cara. Ela é uma forma clara dele pagar menos imposto sobre o seu patrimônio, sobre o que ele já gerou de resultado até hoje, em vida. E já organizar uma tradição, já organizar a sua sucessão perante a família. E por que fazer isso? E para que fazer isso? Bom, se o cara tem mentalidade de crescimento, se o cara tem um planejamento, né? Uma busca por um resultado, por uma entrega futura, de crescer, de gerar novos resultados, ele vai se planejar, igual a gente se planeja. Cara, ano que vem eu tenho que faturar mais, 20% a mais, com uma margem de lucro maior, diminuir tantos e tantos prejuízos, cortar tantos e tantos despesas, né? Aumentar meus investimentos, mas diminuir talvez despesas. Quando ele se organiza nessa visão, com certeza ele tem muito mais resultado, né, Léo? E essas objeções, quando a gente fala muito difícil, né? Chega para o cara ali e fala, não, uma holding vai trazer para você, eu rebuscar demais, eu vou criar essa objeção e o cara vai ficar inseguro. E o marketing, justamente, ele ajuda nisso, ao meu ver, né? A minha concepção e meu entendimento sobre o marketing. Como eu vou quebrar essas objeções, como que eu vou parar de explicar para o empresário, cara, você não está falando da cor amarela, da cor verde, você está falando daquilo que você entrega e como que você gera essa entrega, qual o resultado dessa tua entrega e o que isso vai gerar de benefício. Então, de uma forma bem clara, de uma forma bem destacada, para o empresário ou para a pessoa que vai ter concepção sobre esse produto, não criar uma objeção, né? Não ficar com medo, não ficar travado com isso, né? Justamente, até é importante tu falar isso, que foco é o empresário que a gente está falando, né? Então, quando tu vai falar um tecniquez, que a gente costuma, quem domina do assunto, costuma gerar uma autoridade no tecniquez. Isso tem um lado bom e o ruim. O lado bom é tu gerar uma autoridade, a pessoa confiar em ti ou confiar na tua empresa. E o lado ruim é o quê? É levantar justamente a objeção porque aquela pessoa não conhecer o que está falando, né? Então, é que nem o cara vir falar inglês sem a legenda lá embaixo. Então se o cara não conhece, vai gerar uma autoridade. O cara é de fora, porque, né, a gente tem o complexo do tupiniquim aqui, né? Todo mundo de fora é melhor. Mas mesmo assim, não estou entendendo nada que esse cara está falando. Então, o que a gente costuma dizer no marketing é o quê? Se eu vou usar uma linguagem em que um senhor de 80 anos e uma criança de 8 anos não conseguem compreender, eu tenho que mexer no negócio. Os dois têm que entender. Então, essa é a principal questão de linguagem assim, que a gente pega muito, dependendo do tipo de negócio, mas o Thiago já manjava disso aí, não foi uma objeção, mas a gente pega muito cliente, por exemplo, mas eu tenho que falar assim, assado. Cara, não precisa, o cara tem que entender. Não precisa usar 10 linhas para explicar uma coisa que em 2 cabe. Então, porque a pessoa tem que entender de uma maneira mais fácil, que seja dela compreender. E aí também, vamos dizer, na parte de comercial, mais de venda, que você comentou, o que é interessante quem está fazendo o atendimento entender um pouquinho mais, né? Qual é o cenário daquela pessoa. Se a pessoa lá entendeu que é um pouco mais, ela pode falar menos rebuscada, ou que seja mais rebuscada e a outra está entendendo, beleza.
né? Então, essa parte do tecniquez tem que cuidar muito para não entrar no lado de a pessoa criar uma objeção. Porque ela criou uma objeção, ela vai dormir com a objeção é uma hoje, amanhã quando ela acordar é mais 10. Então, não tem, não tem mais essa questão, né? A facilidade ela tem que imperar. O simples é o melhor. Deixa eu ver aqui, Thiago, em relação às perguntas, a gente respondeu tudo ali, as perguntas que me mandaram na caixinha entre ontem e hoje, entre segunda e ontem. A gente já falou já como proteger o patrimônio, já falou da holding e da questão da offshore, né? Uhum. O que é a principal, assim, Thiago, que tu daria de dica? Vamos pegar se tu falou alguma coisa, a gente só para deixar um pouquinho mais claro, talvez, o que fazer, uma dica principal assim, para garantir uma segurança patrimonial. Vamos pegar o afegão médio, vamos dizer assim, o empresário de médio porte, né? O que esse cara pode fazer para garantir uma segurança patrimonial para ele? É a holding? Tem outra coisa que ele pode fazer? Olha, sem analisar caso ele tenha, Sim, assim, tá, geralzão. um patrimônio, né? Ele tem patrimônio, fora a questão empresarial, porque a empresa não, a gente não coloca ela como um patrimônio, empresa é negócio. Então, ela vai seguir uma linha sucessória também dentro de uma administradora patrimonial. Mas, se ele tem patrimônios, com certeza a holding ela é uma possibilidade muito boa de redução. O que fazer? Cara, cálculo. É sentar em cima daquilo ali e calcular. Cara, como está meu patrimônio? O que eu tenho com esse patrimônio? Qual a finalidade desse patrimônio? Alocação, investimento próprio. Quanto mais cálculo fizer, mais certeza da decisão para tomar, né? Nesse momento, nesse cenário, não tem outra possibilidade a não ser isso. A gente gosta muito de apresentar esse cálculo, porque isso corrobora também na tomada de consciência do próprio empresário, da própria pessoa que tem esse patrimônio, né, Léo? É a mesma coisa hoje, por exemplo, você chegar ali pro empresário e falar, cara, eu vou te colocar na sua caixinha aí 2.000 leads por mês. Beleza, mas ele tem capacidade de atender esses 2.000 leads? Ele tem estoque para atender 2.000 clientes? Ele tem capacidade para isso? Então, a mesma coisa o cara que vai decidir pela holding. Ele precisa ter uma noção muito clara daquilo vai custar, quanto tempo isso vai levar, como que vai ser a constituição disso, né? Porque leva-se uma banalidade muito grande. O Brasil também cria uma banalidade muito grande. Não é um inventário, então não adianta o cara chegar ali e vou cobrar um percentual sobre a sua morte, vou fazer uma holding para você. Mas também não é uma abertura de um CNPJ, não é o simples ato de uma abertura do CNPJ, é uma criação de um contrato social. Tem que ser planejado, tem que ser organizado, porque senão não traz um efeito, né? Então, se o empresário tiver essa necessidade, o mínimo que ele tem que fazer é fazer cálculo. Traz as informações claras, né? O que eu vou fazer com isso aqui, qual a organização que eu pretendo fazer isso aqui, quem que eu vou trazer para junto disso aqui, o que eu quero vetar também de riscos dentro disso aqui. Eu já tenho riscos mínimos, né? Uma das questões, né, que é muito conversado também é sobre, por exemplo, eu vou trazer um veículo, né, um carro, uma moto para dentro da minha administradora patrimonial. O risco de ganho de capital, o risco de um acidente, enfim, são coisas que você vai conversar para ter uma mensuração. Mas com toda certeza, assim, que eu posso falar, acima ali de R$ 1 milhão já é muito viável. Eu tenho 1 milhão de patrimônio, já é muito viável a administradora patrimonial para essa pessoa. Claro, faça cálculos, converse antes, analise antes fazendo cálculos, mas pela nossa vivência, pela nossa experiência, acima de 1 milhão, a administradora patrimonial ela já representa algo bem significativo aí, com uma redução de carga tributária. Ah, eu tenho mais patrimônio, tenho locação, tenho tudo mais. Aí você vai entrar numas tabelas que você vai conseguir ter noção do que você paga hoje declarando no CPF, do que você vai pagar declarando dentro de um CNPJ. Ah, mas para cada... Eu brinco, né, muito com a galera aqui dentro do próprio grupo de negócio, que para cada decisão, uma renúncia. Então, eu decido cuidar da minha saúde. Eu vou ter que dar adeus para o docinho, para a Coca-Cola, enfim. Para cada decisão, uma renúncia. Então, se eu decidir agora operacionalizar tudo dentro da administradora patrimonial, com toda certeza eu vou ter que ter um serviço contábil mensal recorrente. Já antes eu só fazia a minha declaração de imposto de renda lá no mês de março, contratava o contador naquele momento e ponto, acabou. Não, agora eu tenho que ter um contador aqui. Mas isso tudo é versão de crescimento. Então, se o empresário ele já adota isso no seu dia a dia, na sua empresa, no seu negócio, ele sabe que isso é para crescer, para gerar resultado. Então, eu agora vou fazer isso com o meu patrimônio também, mas também com o mesmo viés, crescer e ter mais resultado. Então, para cada decisão,
também vai ter essa sua consequência, essa renúncia. Sim. E aí vai muito da decisão e do ponto de vista de cada um. Mas se for assim, para deixar o que eu tenho como ideia, com toda certeza, acima de 1 milhão, o cara já tem uma redução de imposto satisfatória. Sim. E essa questão que tu falou essa diferença de alíquota, tu disse do caso do Paraná aí, e tu falou que é 4, né? No Mato Grosso é 8, por exemplo, né? Que tu falou. Exatamente, DTCMD. Esse disparate é muito grande entre os estados ou é mais ou menos, fica entre essa média de 4 e 8? O mínimo cobrado até agora dentro do Brasil, se eu não me engano, está na alíquota de... Eu não lembro se tem um estado que cobra 2%, mas é 4% a 8%. O teto hoje está em 8%, né? Não ultrapassa isso. Mas se aprovada a reforma tributária, a gente vai ter esse teto aí sendo extrapolado, né? E aí o que vai ter? Vai ser igual hoje o simples, né? Então, se você fatura até 180 mil, vai mudar a alíquota. Faturou 240 mil, muda a alíquota. Sempre vai ter um avanço, um extrapolado da alíquota. A mesma coisa para o cara. Você está deixando o patrimônio de 1 milhão uma alíquota, 2 milhões uma alíquota, 3 milhões uma alíquota. Para cima você vai extrapolar ao máximo. Igual a declaração do imposto de renda sobre a pessoa que é seletista, né? Tem o olerite lá e conforme ela vai ganhando mais salário, também ela vai contribuir com o maior número do imposto de renda. Então, é essa regrinha, né? Precisa fazer cálculo. Tem que fazer. Infelizmente, precisa saber de matemática. Não adianta ficar só no colégio lá. Se ficou no colégio só foi para comer merenda, lascou. Vai precisar saber matemática agora. Não adianta. Não adianta. Acho que não surgiu nada de pergunta aqui, Thiago. Não sei se tem alguma outra última coisa aí para finalizar que eu acredito que seja interessante de passar, alguma coisa que no meio da conversa que surgiu. Que a outra pergunta que era o que fazer para pagar menos imposto, mas aí a gente, conforme a conversa aqui, a gente já respondeu. Eu acho muito importante também, Léo, a gente trazer aí para os empresários, né, já que a gente está falando sobre segurança, sobre questão de alavancagem, de venda e tudo mais, como você aí tem uma maestria muito grande no domínio aí do marketing, das operações de vendas, né? O que fazer hoje para o empresário, para ele gerar aí uma maior número de vendas, gerar um maior número digamos assim, de performar mais hoje, porque a internet é o meio onde nós estamos falando, hoje nós estamos divulgando e passando essa questão aí da segurança patrimonial, de um planejamento tributário, de uma redução de custo de uma carga tributária de forma organizada, planejada, com uma visão de futuro e crescimento. E o que hoje o empresário peca muito, que eu observo aqui, eu pecava muito forte, é sobre essa questão da falta do posicionamento na internet, né? De hoje a gente tem a internet aí com um sistema de engorda também, né? A gente tem muitas pessoas trazendo informações nada nutritivas, nada saudáveis, pelo simples fato de querer gerar uma venda, sem qualquer tipo de entrega de resultado. Eu tenho outro negócio que é o próprio escritório de advocacia, que a gente trabalha aí no endividamento bancário, e a gente vê hoje aí vários colegas trazendo aí a questão do endividamento, tratando de uma forma muito banal, ou de uma forma muito simples, que a gente sabe que na prática destoa totalmente disso, né? Então eu vejo isso como um fator de engorda, só porque quem vende mais não é o melhor, mas é o mais exposto. Então, o que você daria aí de dica hoje para o empresário que ele precisa, né? Não é nem por querer, mas ele precisa faturar mais, ele precisa gerar mais autoridade, ele precisa crescer na margem, na marca do próprio negócio. O que você daria de dica hoje para esse empresário aí também, para ele alavancar? O principal, Thiago, o principal que a gente vê falta muito, né? Quando a gente já trabalha num nível de negócio que não está começando, né? Mas o essencial é fazer isso desde que já está começando, se tiver a oportunidade. É posicionamento. Posicionamento de marca ou se é eu mesmo que faço. Vamos dizer que eu tenho uma consultoria, que nem eu tinha consultoria antigamente. Qual é o teu posicionamento como consultor, se fosse o caso? Ou da corretora de seguros, que nem tu tem. Qual é o posicionamento dessa pessoa? O que tu quer transmitir? Quer transmitir segurança? Qual é a mensagem única que tu vai transmitir também para o teu público? Porque tu consegue manter essa constância que vai te ajudar na ponta da venda depois, né? Então, vai começar a atrair pessoas que se interessam pelo teu posicionamento, vão começar a se engajar por esse posicionamento e fica mais fácil depois de fazer uma conversão para isso, né? E aí acho que entra muito foi comentado, Thiago, que é o imediatismo, né? Hoje a internet ela vende essa questão do imediatismo. Eu vou anunciar na internet, semana que vem eu já estou com 2.000 leads aqui e já vendi para 1.000, né? Tem muita gente que entra nisso. E aí tem um grande porém,
e é algo que a gente aqui sofre quando vai contratar, principalmente gestor de tráfego. Eles ficam picados pelo mosquito dos infoprodutos. E o empresário fica também. Aí o cara diz, não, mas o cara investiu R$ 1.000 e vendeu 100 mil. Ele vendia o quê, amigo? Vendia curso. Cara, curso ele não tem que comprar produto, ele não tem negócio para fazer estoque. Se o cara der um tiro ali e vender terreno na Lua, vendeu terreno na Lua. Ele vai conseguir entregar? Não, mas vendeu. Então, vendeu, né? Vendeu, mas e aí a entrega disso? Então, quando a gente está falando de negócio, é outra parada, né? Quando a gente começa na internet, beleza, cara, encara como se tu tivesse aberto, não sei se fosse uma outra loja. Uma outra loja, numa outra rua, que tu vai ter que começar, as pessoas vão ter que começar a aparecer a trafegar na rua, vão ver a tua lojinha lá, aí elas vão passar 2, 3 vezes, vão se interessar lá para entrar uma vez, daqui a pouco vai entrar 2, 3 vezes para ir comprar uma. Então é um negócio que uma vez depois ele fica cliente. Então não é um negócio, às vezes é muito interessante que dê um resultado rápido, mas não todo mundo quer, né? Um resultado rápido. Nós aqui, quando vamos pegar um cliente também, cara, todo mundo que a gente quer, mas é desse resultado na semana que vem. Só que é uma maturidade do negócio. O problema é que isso entra na cultura do brasileiro, aí a gente entra toda nessa parte da internet. É o quê? Eu não planto, mas quero colher. Exatamente. Eu nunca fiz um anúncio. Cara, se tu nunca fez um anúncio, tu não tem um posicionamento, vai demorar, não adianta. E aí entra noutra questão que tu comentou, Thiago, é o quê? Vai dar conta de atender? Eu vou ter os leads. Cara, mas tá, tudo bem. No caso de vocês, trabalham com equipe comercial, né? Inside Sales, que se chama equipe de venda interna. Vai dar conta de atender bem? Esse lead não vai ficar parado lá? Porque aí começa a ser um tiro no pé, né? Aí todo aquele posicionamento. Não, eu atendo bem. Que tem uma questão interessante, eu gravei um vídeo esses tempos. O cara, qual é o diferencial do teu negócio? Atendo bem. Cara, commodity. Se não atendeu bem, o cara vira as costas e vai pro outro. Não adianta. Né? Commodity, mas o que está envolvido nesse bom atendimento que pode diferenciar dos outros? Né? Aí, chega lá, eu atendo bem, chega lá e o lead fica parado aí eu entro em contato, vamos dizer, na internet, fica 2 dias o cara parado lá esperando alguém entrar em contato com ele. Né? E aí? Todo aquele posicionamento, aquela ideia que tu quer passar de agilidade, de cuidado com o cliente, não aconteceu. Aconteceu conosco aí na semana passada, acho que foram umas 2 semanas atrás, a gente estava atrás de uma ferramenta e eu entrei em contato com 2 empresas. As 2, esperando as 2 até hoje me responder. Nem e-mail recebi. Então, é uma questão nesse sentido, né? Eu quero ir para a internet, mas esteja preparado, esteja pelo menos uma base, né? Pelo menos para começar a fazer um tráfego pequeno ali, para começar a ter um estudo. Não quero investir muito, começa pequenininho e depois ainda, mas começa a se preparar, né? Porque o negócio não é do dia para a noite que vai. E é muito interessante isso também, que tem que montar um processo comercial, né? Se não tiver processo comercial, não vai existir venda na internet. Aí a gente entra naquela, um mês foi muito bom, o outro não foi, daqui a pouco é 10 meses ruim, 2 bom e acho que está arrasando. Então, por falta de um processo, não sabe o que tem que explicar, o que tem que parar. Mas é mais ou menos nessa linha aí. E o legal é as empresas começarem a se firmar dentro disso, né? Dentro do ecossistema digital, porque, cara, tá cada vez mais forte essa questão da exposição, né? Tanto é que nas vendas a gente sabe, né, que não performa o melhor, mas o mais exposto, né? Aquela que está trabalhando em cima disso, né? E tem muitas marcas hoje que estão acabando por perder mercado por essa falta de posicionamento e essa maturidade também, né? Porque acabam não se organizando, também parando desse período de maturação, né? Que é um resultado muito imediatista. A preocupação hoje também é muito grande, né? Eu vejo, a gente conversa com muitos jovens também, essa questão, vou vender algo numa plataforma que não gera uma entrega, né? Bom, eu entreguei o cara que não tá usando, é igual eu tô vendendo a camiseta, o problema é teu se ficou feio em você, né? Mas é essa questão assim, do fazer sentido pro empresário, né? E hoje, com toda certeza, assim, eu falo por ser até cliente de vocês, né? A questão a internet, ela é algo que posiciona muito, ela gera uma alavancagem muito boa dentro dos negócios, dentro das operações, uma visibilidade muito boa. E até mesmo você consegue quebrar muitas objeções, né? Aquilo que o cara tem medo,
que o cara às vezes não é, isso é o bicho-papão, na verdade não é o bicho-papão, é só aquela questão, né? Eu brinco que tinha a mãe que ensinou a filha a fazer o peixe preparado cortando o peixe. E a filha foi lá, foi ver com a mãe, foi ver com a avó, e na verdade é porque a frigideira era pequena, por isso que cortava o peixe. Então, assim, há muito atos de repetição, mas sem se compreender o porquê. Há muitos atos, eu já não gosto disso, mas por que você não gosta? Porque se for olhar na fonte, já veio com um bloqueio lá que essa pessoa conseguir entender e resolver, ela vai ter um avanço muito grande. Assim são resultados, né? São experiências que as pessoas se privam de viver sem sequer conhecer e mensurar que aquilo pode gerar um resultado muito mais satisfatório, um conhecimento muito mais amplo. Enfim, ajuda demais. Sim. Mas acho que é isso, Léo. Não sei se tem mais alguma dúvida do pessoal com relação a isso também. Eu acho que não veio nada. Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu puxar aqui para cima. Não, não tem nada aqui. A última coisa só que eu vou fazer, que é interessante, tu comentou de aparecer, né? Hoje eu tive uma reunião com uma cliente que ela tem uma clínica de estética. E aí ela falou, não, hoje, semana passada eu fechei um procedimento aqui, não me lembro o valor que ela falou, mas foi de uma indicação, mas veio por causa do site. Aí ela foi perguntar para uma menina, eu acho, mais nova, 20 e poucos anos, ela tá, como é que tu chegou, né, até o site? Não, foi indicação de umas amigas minhas, mas aí eu entrei no Instagram, eu entrei no direct, conversei, não sei o que, foi virar lead na internet. Então não é um negócio que, se não aparece, esquece. Ela foi indicação. Mas por que ela não comprou antes? Que foi martelando na cabeça dela, foi aparecendo mais, e aí ela tomou uma iniciativa. Então, muitas vezes é que a gente falou, não vai ser na primeira passada da rua que vai parar na loja. Vai ser 2, 3 vezes no caminho, aí uma vez só passa na frente e não gosta, e aí outra vez que realmente entra para falar alguém com um vendedor lá para comprar alguma coisa. Então, essa tem que ter uma constância, né, e também uma paciência. Mas depois é aquela questão, fez direitinho com o processo, a gente consegue ter uma bola de neve como é que eu vou dizer, a favor, né? Claro. De ter um retorno. Uma Mas eu acho que era isso. Eu acho que era isso mesmo, Thiago. O pessoal está bem quieto. Olha só, ou a gente foi bom professor e explicando direitinho, ou foi ruim, ninguém entendeu nada, não perguntaram, estava com vergonha de perguntar. Tem duas questões aí. Mas eu acho que, Thiago, diz aí o teu Insta, né? Eu acho que é interessante qualquer empresário que tiver interesse em fazer uma hold, saber um pouco mais de offshore, esse é o trabalho, é o mercado do Thiago, né? Essa questão também de recuperação de crédito tributário para a empresa, e aí seja do simples, real, presumido, né, Thiago? Entra todos esses, né? Então, pode entrar em contato com o Thiago também, o escritório, pode falar. O meu Instagram é o oficial Thiago Queiroz. A gente tem um grupo de negócios, né, envolvido aí desde corretora de seguro, que trabalha dentro do agronegócio, com foco dentro do agronegócio, mas a gente consegue atender empresário, pessoa física, tudo no seguro de carro, seguro de vida, até o seguro de safra, seguro de maquinários, RC para outros profissionais, outras empresas. Nós temos também o Grupo SEG, que desenvolve todo o trabalho técnico sobre as elaborações, né, dos planejamentos sucessórios, que são as holds, as administradoras patrimoniais, e também a recuperação de crédito, tanto para o lucro real quanto para o lucro presumido, e também para o simples. Então, a gente consegue entrar dentro das empresas, fazer uma auditoria bem detalhada, de uma forma bem organizada, e consegue verificar se existe ali a possibilidade de solicitar um crédito e fazer uma entrega bem personalizada para cada empresário, para cada pessoa ali dentro desse segmento. E o escritório de advocacia, que é o Queiroz Advogados, que nós temos aí hoje uma linha de atuação muito boa dentro do endividamento bancário, pessoas e produtores, né, que estão aí com endividamentos dentro dos bancos, das instituições financeiras que vos abusam, né? Por muitas horas elas prestam bom serviço, porém, entretanto, em alguns momentos elas acabam abusando bastante dessas famílias aí, e a gente consegue reduzir esses endividamentos, dar um prazo, um fôlego para essas famílias atuarem. Também trabalhamos aí sobre a questão da ótica tributária contenciosa, né, que é a parte onde os impostos viram dívidas ativas e tudo mais. Também trabalhamos sobre a questão do planejamento sucessório já quando, infelizmente, o ente partiu, né, a gente tem que partir para o inventário e tudo mais. Então, a gente trabalha especificamente nesses temas, nessas frentes, e a nossa especialização é entregar realmente, de fato, uma prosperidade para as pessoas. Tirando essa nuvem, né, essa penumbra, porque a gente brinca que quando o cara está passando por algum tipo de constrangimento ali, uma limitação, ele não consegue enxergar uma solução, ele só vê o problema. E o que a gente vem trazer é a solução, né? Que a pessoa pare de olhar o problema e comece a
a visualizar a solução, porque a gente com certeza caminha junto para isso. Cara, meu trabalho é esse, Léo. Te agradeço o convite, te agradeço a provocação aí para estar junto. Se fosse algum tempo antes de estarmos juntos aí também nessa questão, eu já teria muito constrangimento de me posicionar com relação ao marketing, né? Foi um desafio muito legal, uma proposta muito boa. Te agradeço aí o convite e a atenção mais uma vez. Não, eu que agradeço ter topado aí, tamo junto, né? Então, qualquer coisa, pessoal, entra em contato com o Thiago. Aí tem mais a revisional bancária, né? Acho que essa aí tu acabou não comentando. É a revisional bancária. Essa aí eu me lembro que na época que meu pai era empresário, ele entrou com uma ação com um banco aqui, porque geralmente o banco do empresário, do negócio, é uma caixa, é um Banrisul aqui no Sul, os outros, e vem aquelas taxinhas lá e compra umas taxinhas, daqui a pouco aparece no extrato, nem sabe o que é, né? Então, entra nessas juros abusivos, então o empresário, para ficar de olho, pegou um empréstimo também e tá com mais do que, tá pagando mais do que deveria, chama o Thiago aí, que o Thiago pode, se não vai pegar direto, pelo menos dar uma orientada, né, Thiago? Para dar A gente analisa o caso aqui e passa um feedback com clareza pro empresário, para a pessoa que tem esse interesse. É isso aí, muito bom. Obrigado, Thiago. Uma ótima noite para ti aí. Eu vou deixar postado e vou botar dos endereços todos aí nos comentários. Show. Tá bom? Obrigado, hein? Grande abraço aí, ótima noite para todo mundo, pessoal. Valeu. Até mais. Boa noite, até mais, pessoal. Tchau, tchau.